Boa noite, paz do Senhor a todos. Seja todos bem-vindos a mais um culto online. Enquanto os irmãos vão entrando no nosso culto, vamos ouvir aqui uma música. Quero conhecer Jesus. Paz do Senhor, irmão Messias, Deus abençoe. Irmã Gilvânia, que Deus abençoe você e sua família. Paulo Jales, que entrou também, que Deus abençoe, meu irmão, você e sua família, em nome de Jesus. Vamos orar sim, irmão Messias. Vamos permanecer em oração por todos os irmãos da nossa igreja que estão enfermos. Pedir que o Senhor possa providenciar a cura. É somente dele que nós esperamos. Vamos aguardar mais um minutinho. Vamos esperar os demais irmãos entrarem na live para a gente começar.
Irmã Aparecida, que Deus abençoe você, irmã, e sua família também. Vamos iniciar nosso culto. Quero ler com vocês uma breve leitura. Salmo 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém. Esses aqui são os 4 primeiros versículos do Salmos número 27. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa meditação. Hoje, quem vai trazer a ministração no culto online de hoje é o nosso irmão Adailson. Eu vou chamar nosso irmão para ele participar. Irmão Adailson. Muito bem. Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, pastor, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que está você e sua família, irmão? Tá bem? Estamos aí na luta, né? Nessa quarentena, né? Estamos aí perseverando aí, para a glória de Deus. Amém. Vamos continuar perseverando. A nossa vida de oração, nossa vida espiritual não está em quarentena, certo? Verdade. Nossa vida espiritual, nós estamos ativos, mais do que antes, né? Com certeza. E a comunhão com os irmãos também deve permanecer. Amém, com certeza. E agora mais do que nunca. Mais do que nunca, com certeza. A mudança, quando ela vem, uma mudança na nossa vida espiritual, quando ela vem para melhor, ela deve permanecer melhorando e não regredir, retroagir, né? As mudanças boas devem permanecer. As mudanças ruins que a gente tem que lutar para alterar, para transformar em coisas boas, dependendo de Deus. Por isso nós dependemos de Deus para isso. Quero mandar aqui uma boa noite também, paz do Senhor, para o meu pai Sabino, minha mãe Antônia, que estão ouvindo essa live também lá em Teresina. Que Deus abençoe todos vocês. E Deus abençoe todos os ouvintes, todos os participantes desse culto, né? Não é ouvinte, é participante do culto. Amém. Então, lembrando, né, pastor, que também a gente está transmitindo aqui pelo YouTube, né, ao vivo, e pelo Facebook também, pela página da rádio. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem aí? O pastor está conseguindo me ouvir bem? Sim, irmão, o áudio está um pouco baixo. Amém. É porque eu estou um pouco distante aqui da câmera. Deixa eu ajustar mais um pouco aqui. Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Acho que agora dá para ouvir melhor. Agora dá. Não. Amém. Acho que dá para continuar assim. Amém. Então, só lembrando os irmãos que a gente também está ao vivo no YouTube, no Facebook, né? Na página da Rádio BBC também, certo? O BBC Calcaia, né? E os irmãos também que puderem compartilhar também essa palavra, né? Não só essa ministração de hoje, mas também durante toda a nossa programação, né? Creio que está sendo uma bênção essa programação que a gente está fazendo aí durante essa quarentena, né? E o Senhor tem muito a nos ensinar, né? Durante esse período, né? Não só por conta dessa doença, né, desse inimigo invisível que está aí, né, nos assolando. Mas porque se ele planejou isso para nossas vidas, é porque alguma coisa ele quer de nós. Algum propósito ele quer em nossas vidas. Então nós devemos sim aproveitar esse momento, né, mesmo com o distanciamento social, né, mas nós também devemos aproveitar esse momento que o Senhor está nos dando, né, para meditar, para refletir, para nos aproximar, para nos examinar mais, né, durante esse período, para nos fortalecer no Senhor. Amém. Isso mesmo, irmão. Amém. 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 Glória a Deus.
Podemos começar, então? Vamos começar. Amém. Eu gostaria de pedir para os irmãos, né? Primeiramente, dar a paz do Senhor para os irmãos, aqueles que não me conhecem, meu nome é Adailson Souza, eu sou servo do Senhor, congrego na Igreja do Brasil para Cristo, no Marechal Rondon, Calcaia, né? Próximo ao Conjunto Ceará, né? A honra e glória do Senhor, né? E fui convocado essa noite para ministrar essa palavra, né? Então, mais do que nunca, né, eu peço para que o Senhor venha me usar, não só pelo que for lido essa noite, né, pelo que for passado, mas que Ele também possa ministrar na minha vida através dessa palavra, né? Então, eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Êxodo, né, no livro de Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12, do 21 ao 24. Do 21 ao 24. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar passando essa palavra, né? E dizer que é uma honra falar do amor de Jesus, né? Falar do amor de Deus. Ele é que nos move, né? Que é Ele que nos molda. E mais uma vez agradecer, sim, né? Porque é tudo para Ele, por Ele e tudo que vem dele. Então, Êxodo 12, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhe, escolhei, tomai-vos cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai nas vergas das portas, e em ambas as obreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue da verga da porta, e ambas as obreiras, o Senhor passará por aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e vossos filhos para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu queria, antes de começar essa palavra, você que está em casa, você que está acompanhando, independente de local, independente da sua religião, independente da sua congregação, do seu ministério, que você pudesse fechar os seus olhos nessa hora, nesse momento, que você pudesse colocar a sua mão no seu coração para a gente poder fazer uma oração. Uma oração de boas-vindas ao Senhor, porque nesse momento nós estamos dando lugar ao Senhor em nossas vidas, nas nossas casas. Então, convido você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo, Senhor Jesus, Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz, Deus eterno, santo. Pai, te damos as boas-vindas nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, que tu venha nos moldar através da tua palavra que foi lida neste momento. Amém, Pai, que tu venha nos exortar e nos mostrar aquilo que o Senhor nos quer em nós, amém, não aquilo que nós queremos ouvir. Pai, no nome de Jesus, que tu venha agir com total liberdade em nossas casas, em nossas famílias. Pai, que a tua palavra venha alcançar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão cativos, aqueles que estão precisando de ti mais do que nunca nesse momento difícil. Pai, assim que nós iniciamos essa mensagem, para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, nesse momento, se a gente for fazer um breve resumo, né? Moisés, nesse momento, ele estava passando ao povo de Israel algumas instruções naquele momento, né? Ele estava passando ao povo de Israel uma forma, eles estavam, na verdade, seguindo um plano de Deus para o povo de Israel naquele momento. E ele estava passando para o povo algumas instruções que eles deveriam seguir. Interessante, pastor, que durante esse período de quarentena, esse período de isolamento, de distanciamento social, pelo menos em mim, uma palavra vem me martelando na minha cabeça, que é a palavra prevenção. Prevenção. E, de alguma forma, o Senhor me mostrou essa palavra, e interessante, pastor, como Deus ele é perfeito, que ele nos mostra algo, aquilo que a gente vem pensando, ele nos mostra uma forma de nos ensinar. Nós vemos passando num momento de crise, num momento de distanciamento, como foi falado, num momento que nós venhamos lutando contra um inimigo invisível,
E nós, principalmente aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, mas aqui no Brasil especificamente, a gente vem passando por um momento de confusão, por um momento de grande tribulação, de grande angústia, né? E Deus, ele vem nos mostrando de algumas formas como nós devemos agir nesse momento. Porque a palavra de Deus, ela fala que muitas são as aflições, mas Deus nos livra de todas. Verdade. Independente do momento que nós vemos passando, muitas são as aflições. Esse momento, ele vai passar. Mas as aflições, elas vão continuar vindo. Mas Deus nos livra de todas. Não é verdade? Verdade. Irmão. Então, irmãos, o que Deus não é... Primeiramente, antes da gente começar a aprofundar um pouco nessas regras, nesses conceitos que Moisés tentou nos passar nessa palavra, algumas coisas que nós sempre passamos são provações. Nesse momento, como eu falei, o povo, não só, a palavra fala do povo de Israel, mas isso se refere a nós. Então, o povo, nesse momento, vem passando por muitas provações. E a provação, ela gera dúvidas. Não é verdade? A provação, ela gera dúvidas. Principalmente nesse momento que nós vemos passando, quando é que vai acabar? A gente vem passando uma grande confusão entre os nossos governantes. Vemos pessoas sem saber como agir, uma situação fora de controle. Mas aquilo que nós sabemos é que Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca saiu do controle. Algo nunca saiu do controle. Então, as provações, lá em Tiago, ela fala que nós devemos enfrentar as provações com alegria. Exato. Nós devemos enfrentar as provações com alegria. Porque as provações, ela tem um único propósito. Fortalecer, potencializar a nossa fé. E a fé, ela causa o quê? Perseverança. Perseverança. O que nós mais devemos fazer nesse momento é perseverar no Senhor. Porque só Ele pode nos tirar dessa situação. Enquanto nós não colocarmos isso em nossa mente, nos examinarmos, realmente refletirmos qual é a saída, nós vamos ficar na dúvida. E a palavra lá em Tiago continua falando que a dúvida ela é como as ondas do mar, que ela é levada por um vento, para um lado, para outro. Ela faz isso em nossas vidas. Ela nos leva para um lado, para outro. Caiu aqui. Voltando aqui, irmãos. A dúvida ela é como as ondas do mar. Ela nos leva para um lado, para outro, e acaba que a gente não consegue fazer nada. Então, irmãos, a provação nesse momento, ela é um para nos moldar. Deus, ele nos amadurece através de coisas dessa forma. Eu nunca vi ninguém conseguir algo, um sucesso, independente da sua condição ou da sua situação, seja um sucesso financeiro, profissional, no seu relacionamento, seja na sua vida, no seu estudo. Eu nunca vi alguém conseguir um sucesso sem ser através de uma luta, através de uma provação, muitas vezes através de uma tentação, porque isso é que nos fortalece. Então, o Senhor, ele nesse momento, mais do que nunca, ele quer nos fortalecer. Interessante também, pastor, irmãos, né, que o Senhor, independente da situação, eu não sei, eu estou vivendo esse momento de quarentena em casa com a minha família, eu sou um servo do Senhor, mas eu não sei nas casas dos meus vizinhos, eu sei dos meus parentes, mas eu não sei como é a situação daqueles que estão enfermos, aqueles que estão com pessoas doentes, aqueles que estão das outras pessoas em si, né? Não sei, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Muitas pessoas nesse momento estão se aproveitando para fazer algo de errado também, mas o Senhor, ele, como a palavra diz lá em Provérbios, ele contempla os bons e os maus. Independente disso, o Senhor ele está sobre nossas vidas, ele está no controle de tudo. Então, voltando para o texto de hoje, Moisés, ele narrou algo que Deus mostrou para ele. O povo naquele momento lá em Êxodo,
O povo de Israel era escravo de Faraó, escravo do Egito, e naquele momento, o povo de Israel vinha muito tempo ali na escravidão, e Deus, Deus tinha planos na vida daquele povo, Deus ele tinha cumprido naquele momento já a promessa que ele tinha feito para Abraão, que era o quê? Eu vou te tornar pai de multidões. Naquele momento o povo já tinha se multiplicado de uma tal maneira que Deus tinha cumprido a promessa que ele tinha feito para Abraão, mas Deus continuou tendo promessa na vida de Israel, daquele povo, da mesma forma que Deus continua tendo promessa nas nossas vidas. Então, naquele momento, Moisés ele passou para o povo uma instrução do próprio Deus, que era o quê? Vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão manchar, vocês vão pintar, vocês vão marcar a porta das suas casas, as obreiras, com o sangue daquele cordeiro, porque hoje eu vou fazer algo, o destruidor vai passar, uma praga vai passar aqui na terra, e aquele que não tiver com o sangue do cordeiro, vai acontecer algo de muito ruim, de muito triste, vai acontecer uma tragédia na vida daquela família. E no caso, aquela praga seria a morte de um primogênito, né, da sua família. Todo aquele que tivesse que fosse primogênito, aquele filho primogênito iria morrer. Mas engraçado, interessante, pastor, que Deus, quando ele deu essa instrução para Moisés, ele tinha um propósito, que era o quê? Quebrantar o coração de Faraó. E hoje o que nós mais vemos, pastor, são pessoas com o coração endurecido. Quando começou esse momento de quarentena, eu nunca vi tanta gente postando Deus vai fazer isso, que Deus cuide das pessoas, que Deus nos ajude, né? Esse momento vai passar em nome de Jesus. E o interessante é que, ultimamente, nas últimas semanas, eu não tenho mais visto essas postagens. Parece que o povo voltou a endurecer o coração. Quando o povo sentiu a gravidade do problema, ele começou a clamar a Deus, de alguma forma. Mesmo muitas vezes sem entender. Mas parece que voltou a endurecer o coração. Que nós não vemos. Nós vemos live de pessoas de sertanejo, de pessoas ímpias, né? O que nós menos vemos são pessoas clamando ao Senhor. Pelo menos é o que eu tenho visto. Mas, assim, de alguma forma, Deus ele tem um propósito, como eu falei. E Moisés, através dessa palavra, vem nos mostrar, o próprio Deus vem nos mostrar através da narrativa de Moisés, que Deus ele quer nos mostrar que existem algumas formas de nós evitarmos que a praga, que o mal chegue em nossas casas. E se nós formos entender o contexto dessa palavra, ele vem nos mostrar a palavra, justamente aquilo que vinha martelando na minha cabeça, que é a palavra prevenção. Nós vemos pessoas confusas da forma de se prevenir, nós vemos pessoas confusas, sem saber o que fazer, nós vemos pessoas com vontade eu quero voltar a trabalhar, eu quero sair de casa, eu não aguento mais. Mas as pessoas precisam entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Né? Nós não sabemos. Eu não tenho como afirmar se essa praga, se esse inimigo invisível que está aí assolando o mundo, se ele tem sido algo mandado pelo próprio Deus. Porque Deus ele pode nos provar de alguma forma. Da mesma forma que foi falado aqui em Êxodo, Deus ele jogou uma praga na terra para que viesse o Faraó, viesse quebrantar o coração. Eu não tenho como afirmar se o próprio Deus lançou essa praga, mas o que eu tenho como afirmar é que Deus está no controle de tudo, que ele tem um propósito, sim, grandioso, maravilhoso em nossas vidas. E eu creio, no nome de Jesus, que quando isso passar, muitos vão reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós vemos aí pessoas, cientistas, lutando, batalhando para conseguir vacinas, uma cura para essa doença, mas até essas pessoas, elas são pessoas que têm um entendimento do próprio Deus, porque a palavra de Deus nos fala que o conhecimento, o conhecimento vem do homem, mas a sabedoria vem de Deus. Então, se essas pessoas são pessoas sábias hoje para nos ajudar, elas são pessoas, sim, enviadas pelo próprio Deus. Elas são pessoas, sim, moldadas de alguma forma pelo próprio Deus. Então, o que nós devemos fazer, pastor, na verdade, é perseverar. Entender que o Senhor, mais do que nunca, quer fazer de nós, que nós venhamos a se preservar. Que nós venhamos, sim, a nos preparar para algo grandioso. Porque quando isso acabar, algo grandioso vem aí. Algo grandioso vem em nossas vidas. Não é só a pandemia vai acabar e nós vamos voltar a trabalhar, viver aquela rotina, nós vamos sair para shopping, nós vamos voltar... Não.
Deus vai fazer algo grandioso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus vai fazer algo diferente. Deus está nos mostrando algo diferente. Aquele que entender que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, vai sair dessa muito mais fortalecido. Porque as pessoas sim estão aflitas. Eu sou uma pessoa que eu estou aflita. Eu estou aflito. Por quê? Porque eu não tenho a certeza. Mas a certeza ela vem do Senhor. Eu creio na confiança. Eu confio no Senhor. Porque Ele é a minha confiança. Ele é a minha rocha. É a minha fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Não é verdade? Então, nele eu tenho que confiar. Interessante que lá no Salmo 127, Salomão, né, não foi Davi quem fez esse salmo, foi Salomão, ele diz o quê? Aqueles, né, se o Senhor não guardar a sua casa, se o Senhor não construir a sua casa, em vão trabalham aqueles que constroem. Não é verdade? Então, primeiramente, é o Senhor que tem que construir a minha casa. Se o Senhor não vigiar as cidades, em vão vigiam sentinelas. O Senhor tem que guardar as nossas cidades. É isso que nós precisamos entender, que o Senhor está acima de tudo. E o Senhor, Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso coach. Né? Hoje uma palavra interessante. Uma palavra muito usada hoje é a palavra coach, mentor. O Senhor é o nosso mentor. O Senhor é o nosso coach, é aquele que nos orienta, né? Aquele que nos guia. Verdade? Mudam as palavras, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Exato. Então, é isso que eu queria deixar para os irmãos, essa palavra. Eu estou meio perdido aqui no tempo, né? Interessante também, pastor, se a gente for alongar um pouquinho mais, o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, quando passou aquela praga, quando se concluiu aquilo, aqueles que não entenderam a prevenção do Senhor, perderam seus primogênitos. Em muitos momentos, o Senhor falava para Moisés assim, ó, eu vim para matar os primogênitos dos filhos dos egípcios. Mas, na verdade, quando ele falava a palavra egípcio, ele falava todo aquele que tinha um coração endurecido. E nós mais vemos hoje no nosso país, são pessoas com coração endurecido. Até mesmo dentro das igrejas, nós vemos. Não só fora das igrejas. Nós vemos pessoas, infelizmente, dentro das igrejas com coração endurecido. Com coração aflito, com coração ferido. Mas, mais do que nunca, o Senhor quer nos mostrar que Ele nos liberta. Ele é quem nos remiu através do seu sangue. E Ele é quem sempre nos comprou. Todo dia Ele nos compra. Ele não nos comprou somente naquela cruz. Aquele foi o preço mais alto que Ele pagou por nós. Mas todo dia Ele nos compra. Toda vez que nós nos arrependemos, Ele nos compra novamente para Ele. Então, as pessoas que vierem a entender hoje, que vierem a santificar a sua casa, que vierem realmente a marcar a sua casa com o sangue do Cordeiro, essas pessoas, sim, podem vir pragas, pode vir a Covid-19, pode vir qualquer doença, mas o Senhor, sim, vai guardar essa casa, vai guardar a sua família, vai guardar o seu ministério, vai guardar os seus projetos. Não é verdade? Amém. Então, amém? Então, interessante também, pastor, como eu falei, o povo ele foi liberto. Aquele povo que passou por aquele momento daquelas pragas, ele foi liberto, ele continuou, ele cumpriu o propósito de Deus naquele momento, Deus estava com eles, mas muitos continuaram endurecendo o coração. É por isso que eu falei aqui agora há pouco que Deus ele tem planos grandiosos nas nossas vidas. Quando Ele nos liberta da escravidão, não acaba ali. Ele faz algo grandioso em nossas vidas. Só que nós devemos ter esse cuidado de nunca endurecer o coração. Porque Deus, o que Ele mais ama em nós é um coração quebrantado. Eu fico imaginando quando foi naquele momento lá no Jardim do Éden, né, que Adão e Eva eles pecaram, né, e aí ali iniciou o pecado. Eu fico imaginando como Deus ele deve ter estado naquele momento. Porque a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ou melhor, de Gênesis até o momento que Jesus voltou, que Jesus foi crucificado, nos seus evangelhos, Deus ele procurou, ele fez diversas formas de nos reconciliar com Ele. Reconciliar com Ele. Ele jogou praga no Egito, ele castigou o povo de Israel, ele fez com que o povo de Israel, e quando eu falo povo de Israel, eu se refiro a nós, ele fez com que o povo perdesse batalhas,
Porque isso Deus permite que nós venhamos a perder batalhas. Porque o que Deus quer de nós é um coração quebrantado. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Mas também o que nos afasta de Deus é um coração duro, um coração que não seja amoroso. Jesus, ele veio para nos mostrar, não para quebrar as leis, porque Deus, ele nos deu aqueles 10 mandamentos para dizer assim, olha, vocês vão seguir esses mandamentos. Mas Jesus, ele veio para nos mostrar algo maior que Deus não tinha mencionado naqueles mandamentos, que era o amor. Que é justamente esse amor que nós devemos ter hoje. Um coração amoroso, um coração que perdoa, um coração que é quebrantado, um coração que sempre está disponível a perdoar, um coração que está sempre disponível a se arrepender. Não é verdade? Verdade. Então, Deus, ele nos mostra de várias formas isso. Então, essas instruções que Moisés deu ao povo de Israel, no finalzinho, lá no versículo 14, ele diz, portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vocês, e para os vossos filhos para sempre. Para sempre. Inclusive para hoje. Inclusive para hoje. Guardai esses estatutos. Para sempre. Inclusive para hoje. Sim. Amém? Amém. A palavra de Deus então é a mesma, né, irmão? Verdade. Os princípios que Deus passou para Moisés são os mesmos que nós seguimos. Tudo se resume no amor, como o irmão falou. Os 10 mandamentos, verdade. A finalidade dele fala do relacionamento que nós temos com Deus, relacionamento que nós temos com os irmãos e o relacionamento com nós mesmos, com Deus, com os irmãos e com a gente, com o nosso interior. Verdade. E tudo isso se resume em uma só palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Foi assim que Jesus ensinou. Aí quando a gente tem esse entendimento que Jesus ensina, nós compreendemos todo o Antigo Testamento, né? Através de Jesus, através dos ensinos de Jesus, a Bíblia toda faz sentido para nós. Sem o amor, a palavra de Deus, nós não conseguimos interpretar. Nós não conseguimos avançar na leitura da palavra de Deus sem amor no coração. Por isso que Jesus disse que nos daria o Espírito Santo. Vai gerar em nós, esse Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito, que é o amor, e é o Espírito Santo que nos ilumina para a gente entender a palavra de Deus, né? Quando o irmão traz uma ministração maravilhosa, muito inspiradora, nós vemos a presença do Espírito Santo iluminando essas palavras, iluminando o entendimento do irmão, para que o irmão pudesse compartilhar essa palavra abençoada, para falar que nós precisamos do sangue do Cordeiro em nossa casa. É isso, irmão? Verdade. Interessante, pastor, também que hoje tem um ditado que é muito citado, né, que as pessoas procuram, principalmente para quem se converte, né, que procura Deus ou pelo amor ou pela dor. Né? Mas, na verdade, eu queria quebrar esse paradigma hoje, que, na verdade, o que nos leva para Deus é o próprio Cristo. Porque a palavra de Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senão, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós temos esse entendimento, né? Nós costumamos viver por ditados. Só vai pelo amor, pela dor. Né? Então, Jesus, Ele é o caminho. Enquanto nós não entendemos que Ele é o caminho, Ele é a porta estreita, que nós realmente, para chegarmos a essa... Nós já recebemos a salvação, nós já ganhamos a salvação. Já foi nos dado de graça essa salvação. Exato. Só que, no momento, Ele disse que seria fácil. Pelo contrário. Nós precisamos ser tratados, precisamos ser curados de nós mesmos, para nós sermos salvos. Não é Deus que nos prova, porque a palavra de Deus fala, nunca reclame, nunca diga que foi tentado pelo próprio Deus. Nós somos tentados, pela cobiça do nosso coração. Exatamente, pela dureza do nosso coração, que é o que a palavra veio nos falar hoje. Então, que nós venhamos a nos prevenir, não só nesse momento, não só dessa pandemia, não só dessa doença. Prevenção que eu falo não é a questão de não sair de casa, porque sim, nós precisamos ficar em casa, nós precisamos conter essa doença, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas quando eu falo prevenção, na verdade, é a prevenir de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. Porque nós estando em casa, eu vi algumas postagens, por exemplo, pessoas, é difícil ficar em casa porque o marido vai se dar mal com a esposa, porque o marido vai conhecer a esposa, ou porque é difícil conviver com os filhos, né? Mas, na verdade, nós devemos nos prevenir de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. Porque é isso que nos faz pecar, é isso que nos afasta de Deus.
é isso que nos afasta da nossa família, é isso que nos afasta dos nossos filhos. Então, assim, nós venhamos a nos examinar, como Paulo nos ensina. E nós venhamos a orar ao Senhor toda vez e dizer, Senhor, sonda em mim o meu coração. Se houver algum caminho mau, afaste de mim. Verdade? E coloca um coração reto, íntegro. E o apóstolo Paulo diz que a gente deve andar em espírito e não satisfaz a natureza pecaminosa da carne, né? Essas características que a gente falou de conflito com os filhos, conflito com a esposa, tudo isso está dentro do coração do ser humano, está dentro do nosso coração. A carne é isso. A natureza da carne é essa. É contenda, inimizade, porfia, inveja. Mas o apóstolo Paulo recomenda que nós possamos andar em espírito, ou seja, possamos ter o fruto do Espírito Santo. A partir daí, nós quando temos esse Espírito Santo, já cumprimos aquele requisito de passar o sangue do Cordeiro em nossa casa. Né? Recebemos o Espírito Santo quando nós recebemos Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus, recebemos esse Espírito Santo. Isso facilita a nossa vida, nosso relacionamento com os irmãos, com a família, em primeiro lugar com Deus e com nós mesmos. É muito importante. Irmãos, o irmão falou sobre a situação da pandemia. Sobre isso eu também acredito, assim como o irmão falou, que Deus está no controle de tudo que acontece, né? Ele é o Criador, a gente até falou aqui em alguma ministração, nosso Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, tudo que existe, nosso Deus criou, e se ele criou, ele é também o mantenedor. Nós vemos isso, ele mantendo, quando a gente vê o cuidado de Deus com a vida, com a descendência de Abraão. Foi o que o irmão acabou de ler aqui. Deus libertando, abrindo a porta de libertação, a Páscoa, quer dizer, a passagem daquele povo da escravidão rumo a uma terra de liberdade, uma terra de descanso, né? Quer dizer, Deus está no controle dessa história. E como o irmão falou, os judeus, os israelitas, eles passaram por outros desafios, mas em todos eles você vê a mão de Deus sobre eles. A mão de Deus soberana, a soberana mão de Deus, a soberana providência divina diante de toda a história. Hoje, essa igreja existe, a igreja, somos eu, você, cada um dos nossos irmãos está online. Essa igreja está de pé porque Deus está no controle. Porque o Espírito Santo quer assim. E vai ser assim porque, como o irmão falou, Deus não perde batalha. Né? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Deus é que mantém a sua igreja. E Deus joga é que a toalha. Ô, irmão? Deus não perde batalha e também não joga a toalha. Deus ele é um Deus que não joga. Deus não perde batalha. Ele não perde batalha, ele não joga a toalha. Não. Jamais. Não, jamais. Pelo contrário, ele é vencedor. Como o vencedor não joga a toalha, né? E Paulo também afirma sobre a nossa segurança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa história que o irmão falou sobre o sangue nos umbrais da porta, mostrando a proteção de Deus sobre a família, sobre a casa daqueles que creem, nós entendemos que quem tem Jesus já está seguro. Porque tudo que vier a acontecer, ninguém vai morrer antes de Deus permitir. É claro que nós somos responsáveis, somos todos nós responsáveis pelas nossas ações. Mas aí entra o paradoxo. Nós, o ser humano, é responsável por cada um, por sua ação, e ao mesmo tempo existe a soberania de Deus. Tudo acontece para que o plano de Deus se concretize. Aí é um paradoxo que ninguém consegue explicar. Mas na Bíblia nós encontramos claramente. Cada ser humano, fazendo certo ou errado, ele é responsável por aquilo que faz. E Deus é soberano sobre tudo. Amém. E nós precisamos entender, né, pastor, que tudo na verdade é um processo. A palavra de Deus fala que nós não pertencemos a esse plano, né? A essa terra. Algo glorioso vem para nós, né? Mas que nós precisamos passar por um processo. E esse processo muitas vezes é doloroso. Por que as pessoas muitas vezes falam que é difícil servir a Cristo? Na verdade, o próprio Cristo fala que seus mandamentos não são penosos, né? Seus mandamentos não são penosos. Mas as nossas feridas, muitas vezes, fazem com que aquilo seja duro, complicado. Não é verdade? Então, assim, que nós viemos a entender, como o pastor falou, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus que nunca venceu batalha e, como eu falei, que ele nunca jogou a toalha. Mas que nós precisamos passar, sim, por esse processo, por essa provação.
Porque isso vai potencializar a nossa fé, porque isso vai nos dar perseverança. Lá em Tiago também fala que aquele que perseverar as tentações, as provações, no final ele receberá a coroa da vida. Então, assim, é um processo. A Bíblia é um livro de testemunhos. Davi ele passou por um processo até se tornar rei. Davi não teve uma família perfeita, mas ele foi um homem segundo ao coração de Deus. Abraão muitas vezes se questionou sobre a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. O próprio povo de Israel, naquele momento que estava ali, Deus estava pelejando no lugar do povo de Israel, estava guerreando no lugar do povo de Israel, para libertá-los. Eles muitas vezes se questionaram, murmuraram, se realmente era melhor muito baixo agora. Abaixo? O som ficou muito baixo. Melhor agora? Melhorou agora? Tá ouvindo agora direitinho? Não estou ouvindo. Deixa eu ver aqui, só um instante. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo me ouvir agora? Não melhorou dá pra... agora? Estava ouvindo e de repente não estou mais. Deixa eu tirar aqui o carregador. Melhorou agora? Tá ouvindo agora? Estão dizendo aqui que tá bom aqui. O áudio tá bom. Todo mundo dizendo que o áudio está bom. Os irmãos estão ouvindo aqui. Os irmãos estão ouvindo. O problema está do meu lado aqui, que eu não estou ouvindo áudio nenhum. Amém, amém. Então, continuando assim, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos passar por esse processo. O processo, ele dói sim. O processo, ele é doloroso, certo? A Bíblia é um livro de testemunhos, né? Todos aqueles que estão na Bíblia hoje, eles são vitoriosos. A Bíblia é um livro inspirador. Ela não é um livro de motivação, ela é um livro de inspiração. Para nos inspirar a conseguirmos a nossa salvação. Eu vou botar aqui o fone de ouvido, irmão, para ver se melhora aqui, viu? Tá bom. Glória a Deus. Então, continuando, nós não somos diferentes daqueles que estão na Bíblia. Aqueles que estão na Bíblia, independente daquela pessoa, daquele personagem que está na Bíblia, falando dessa forma, independente dele ser um vitorioso ou não, a Bíblia fala um personagem específico, que é Elias, que diz que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não é verdade? É. Mas, se nós formos ver, todos aqueles que estão na Bíblia também eram como nós, como a gente, como hoje. Eles eram sujeitos às mesmas paixões, eles eram sujeitos aos mesmos pecados. Até Jó, que passou por todo aquele processo da sua doença ali, em algum momento a Bíblia fala que ele questionou. Em algum momento a Bíblia fala que ele questionou. O próprio Jesus, no momento que ele estava ali no Getsemane, na última oração que ele fez, ele estava tão aflito que ele pensou ainda, mas ele entendeu que ele precisava fazer aquilo por nós. Ele disse, Pai, se puder, afaste-me esse cálice. Ele pensou, mas automaticamente ele voltou para si. Seja feito sim a tua vontade. Então, o que nós precisamos entender é que o processo ele é doloroso. Não só para Jesus, como foi doloroso para nos comprar, mas para nós também é doloroso. Muito menos do que para ele. Mas sim, é um processo que nós precisamos passar. É verdade. Amém? Jesus mesmo falou, né, que quem quer segui-lo tem que negar a si mesmo. E esse negar a si mesmo é que a gente tem que retirar do nosso coração toda idolatria. E muitas vezes isso é difícil para o ser humano, porque ele tem que... A idolatria é algo que domina a vida do homem, mas só o Espírito Santo é que liberta. Deus liberta através da verdade. Por isso que nós, como o irmão está falando aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer que precisamos do sangue do Cordeiro. Conhecendo essa verdade, nós recebemos o Espírito Santo e somos capacitados para vencer essas provas que vêm sobre nossas vidas, que vieram sobre a igreja primitiva, que estão vindo sobre nossos dias, e que, como o irmão falou no início, vai continuar vindo. Né? Vai continuar vindo, mas nós, através do Espírito Santo, quando recebemos o Espírito Santo, o Espírito que Jesus falou lá no João capítulo 3, falou para Nicodemos, o Espírito sopra onde ele quer, né? É como o vento sopra onde quer, tá? Se referindo ao Espírito Santo. Nós muitas vezes não entendemos, mas tudo que acontece em nossas vidas, o Espírito Santo, nós que temos o Espírito Santo,
Somos guiados por Ele. Tudo que acontece em nossas vidas é para nossa bênção, para o nosso crescimento. Amém. Verdade. Então, Verdade, com certeza. E segurança para nós, segurança para todo cristão, é saber que nós temos o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Saber que nós pertencemos a Deus. E através desse Espírito Santo, ele testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é precioso, Nós né? temos a marca, né? Oi? Nós temos a marca, nós continuamos com a marca da promessa. Exatamente. O Espírito Santo é para nos identificar. O selo quer dizer selo que você pertence a alguém. O irmão agora pertence ao reino de Deus, né? Nós pertencemos ao reino de Deus. Todos aqueles que passaram o sangue do Cordeiro na sua casa, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, que é o Cordeiro Pascual, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou isso se referindo a Jesus Cristo. Todos aqueles que têm o sangue do Cordeiro, esses têm o Espírito Santo, esses estão seguros, descansam à sombra do Onipotente. Foi a expressão que Paulo usou, devemos estar em Cristo. Irmão, muito feliz com a ministração, com a palavra, realmente a palavra de Deus cada dia nos surpreende. Amém. Conhecer a Deus através da mensagem dos nossos irmãos. Muito feliz saber que nossos irmãos estão participando aqui do culto online. Muito feliz com cada um de vocês também. Os que estão no Facebook, com os que estão no YouTube também, né? Está sendo transmitido pelo YouTube. E com os que estão aqui no Instagram. Que Deus possa abençoar cada um. Irmão, tem mais alguma palavra para compartilhar? Eu que agradeço a oportunidade, pastor. E dizer assim, dizer para os irmãos, né, que perseverem realmente, né? Que perseverem realmente. Porque, como essa palavra que foi dita hoje, ela não morreu aí. Aquilo que aconteceu através daquele povo, na verdade, definiu as suas gerações. Então, o que você faz, principalmente para Cristo hoje, vai definir o que você quer para as suas gerações no futuro. A palavra de Deus fala que aqueles que não perseveraram, que endureceram o coração, não chegaram à terra prometida. Não é verdade? É verdade. O realmente seguiu a Cristo, seguiu a Deus, eles sim chegaram à terra prometida. Então, hoje o diferencial na sua geração é você. A sua perseverança no Senhor é o que vai definir a sua geração hoje. O legado que você vai deixar para os seus filhos, o legado que você vai deixar para a sua família, para aqueles que você ora para que venham ser salvos. Então, tudo depende de uma prevenção hoje que você venha fazer na sua vida. Essa palavra especificamente não era para falar do coronavírus, mas sim para falar que nós precisamos nos prevenir. E essa prevenção, como eu falado, ela vem através do sangue do Cordeiro. Sim. Ela vem através. Porque em momento nenhum, como foi citado no final, que nós venhamos a seguir esse estatuto para sempre. E Exato. Podem vir pragas, podem vir o mal que for, podem vir aflição. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Sim. Porque o cajado dele me consola. Então, assim, nós viemos a entender que realmente que o que nós definimos hoje em nossas vidas, principalmente espiritualmente falando, ela vai ficar marcada por outras gerações. Exatamente. Amém? Amém. O que eu entendo foi um paralelismo da situação que nós vivemos hoje em relação à prevenção do coronavírus, em relação a gente prever também nossa vida espiritual do pecado, não é isso, irmão? Essa prevenção. Exatamente. Gostei muito também, irmão, que eu já até ia esquecendo de comentar, gostei muito também da parte que o irmão fala sobre Tiago, falando de Elias, que era um homem comum, sujeito às mesmas fraquezas como nós. Em toda a Bíblia, todos os homens, eles cometeram erros, porque eles eram homens comuns e sujeitos às mesmas fraquezas. Nós jamais devemos idolatrar homem algum, né? Nós devemos entender que o diferencial na vida deles é o Deus a quem eles serviam, a Deus a quem nós servimos. Esse é o que faz a diferença na vida. E, baseado nisso, abre portas para nós orarmos com confiança, conforme está em Hebreus e conforme o apóstolo Tiago queria que nós orássemos, era com confiança, sabendo que a diferença não está em quem ora, a diferença está para quem você ora. Né? A diferença está em Deus, a qual nós dirigimos nossa oração. Então, baseado nisso, irmãos, nós vamos orar agora por todos os nossos irmãos. O irmão Messias pediu oração porque ele está enfermo. Vamos orar por todos os nossos irmãos que estão enfermos, para Deus trazer uma provisão sobrenatural de cura.
Orar pelos nossos irmãos que são empresários, que têm suas vendas, seu comércio, para que o Senhor possa também trazer uma provisão sobrenatural para que eles não venham entrar em falência, né? Deus possa abençoar todos eles. Vamos orar por salvação de almas, porque o coração do ser humano, a tendência natural do coração do ser humano é a dureza. Deus coloca permite uma situação dura e, em vez do homem se arrepender, muitas vezes o homem faz endurecer mais ainda o coração, conforme está lá no livro de Apocalipse, quando Deus abre aqueles selos, né? Abre os selos e vem algumas coisas difíceis, situações duras, e o homem, em vez de amolecer o coração e reconhecer que Deus está no controle de tudo, se voltar para Deus, se arrepender, o homem, pelo contrário, endurece o coração. Não dá para a gente entender isso. Interessante que o pastor falou isso, que, se eu não me engano, Apocalipse 9 fala justamente sobre isso. Né, que depois que vem as pragas, né, que são abertos os 7 selos, né, coisas piores vão acontecer e muitos ainda não vão se arrepender. Pelo contrário, então, endurece o coração mais ainda. Nós vamos entender que tudo parte de um arrependimento. Deus está esperando o nosso arrependimento. Exatamente. Pois vamos orar, irmão? Você pode conduzir essa oração? Amém, posso sim. Amém. Vamos lá. Vamos. Você que está em casa aí também pode fechar os seus olhos, colocar o seu motivo de oração também, tá? Para encerrar, nós vamos orar então. Então vamos lá. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, Deus, por nos moldar, Senhor, essa noite. Nós te pedimos, amém, Senhor, mais uma vez, que continue conosco. Pai, nós queremos te apresentar aqui os motivos de oração dos irmãos. Amém. Pai, nós queremos te apresentar as vidas, Deus, que tu venha alcançar através dessa palavra, através de toda a palavra que foi falada, que essas vidas que vão ser alcançadas para ti sejam para a tua glória. Amém. Pai, no nome de Jesus, te apresentar, Senhor, aqueles que estão cativos, aqueles que estão doentes, os nossos governantes, aqueles que estão em casa essa noite, aqueles que estão durante essa quarentena sem poder sair, aqueles que estão no grupo de risco, aquelas pessoas que estão nas batalhas, que estão na linha de frente, Senhor, os profissionais da saúde, da segurança, os profissionais da construção, aqueles que estão trabalhando, Senhor, para que nós não venhamos a parar. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, a tua poderosa mão sobre eles, Deus. Nós pedimos, Senhor, que tu venha abençoá-los grandiosamente. Nós pedimos, Senhor, que tu venha prover cada família nesse momento, Deus. Nós amém, pedimos, Deus, que tu venha fazer conforme a tua graça, conforme a tua bondade. Pai, no nome de Jesus, que tu venha, Senhor, estar com a tua boa mão estendida. Pai, que tu venha repreender todo espírito de destruição que venha sobre as famílias. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que tu venha, Senhor, engrandecido, que o teu nome venha ser engrandecido, que as pessoas que vão ser salvas para ti venham glorificar cada vez mais o teu amém, nome. Jesus. Pai, pedimos, Senhor, que nesse momento, Senhor, as pessoas venham se prevenir. Não se prevenir só de uma doença física, mas de uma doença espiritual. Porque é isso que vem assolando o mundo de tempos em tempos, meu Deus. Não uma doença física, mas uma doença espiritual. Pai, nós cremos sim pessoas salvas para a honra e glória do teu nome. Nós cremos sim pessoas saindo dessa situação fortalecidas. Nós cremos sim, Deus, um mundo diferente. Porque tu estás no controle, meu Deus, dessa situação. Tu és um Deus que nunca perdeu uma batalha. Tu és um Deus de sinais e maravilhas. A tua palavra diz que nunca viu um homem mendigar o pão. Né? Um homem desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Então, Pai, nesse momento nós queremos profetizar na vida de cada um, Senhor, não só a cura, mas a tua provisão. Pai, amém, no nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um. Pai, no nome de Jesus, que o teu nome seja marcado, Senhor, nos lares, das famílias, não só do Brasil, mas de todo mundo. Pai, que as pessoas venham entender que esse momento é um momento que nós precisamos nos examinar. E assim que nós te pedimos, Senhor, repreende em nós todo mal, repreende em nós todo espírito amém, pecaminoso. Repreende em nós, Senhor, aquilo que não vem de ti, que tu venha sondar cada vez mais, cada vez mais. É assim que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos e engrandecemos o teu nome essa noite, Senhor, e finalizamos. No nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe amém, cada um dos nossos irmãos que estão cultuando a gente, que cultuando a Deus com a gente, né? Que Deus abençoe todos vocês e contamos com a participação dos irmãos no nosso culto amanhã, às 19 horas. Tá bom, meu irmão? Amém. Que Deus abençoe. Paz do Senhor a todos.